Olá, galera, tudo bem? Sou eu, Evandro, mais uma vez, trazendo um assunto bem interessante neste vídeo, onde neste vídeo vocês irão aprender a criar oportunidades de serviços que geram receita. Pode ser uma receita a mais, no caso, uma renda extra, ou até mesmo, caso você não tenha uma receita fixa ou uma receita no momento, pode ser a sua receita principal. Então, eu tenho uma pergunta para vocês, antes da gente dar continuidade ao assunto. Você sabia que a cada 39 segundos um ataque cibernético acontece no mundo? Então, isso é um assunto bem interessante e algo que a gente irá abordar neste vídeo é mais sobre a segurança, o que você consegue adicionar, agregar em seus serviços quando você tem um conhecimento a mais de segurança da informação, trazendo, como o nome já diz, né, uma segurança para os seus clientes, onde eles vão ter confiabilidade, vão saber que contratando o serviço em suas mãos, ele não vai ter problema em questão de senha, em questão de DNS, caso for um site, ele não vai ter questão de vazamento de dados, entre outras coisas que podem ocorrer quando a pessoa não tem um conhecimento de segurança. Então, o objetivo deste vídeo nada mais é que informar, né, um vídeo informativo, onde vou estar trazendo assuntos sobre segurança da informação, o que é que você pode fazer para poder melhorar, para poder agregar em seus serviços, e algumas boas práticas da segurança e como isso pode gerar oportunidades financeiras. No final do vídeo, você vai entender como transformar a segurança da informação em um serviço rentável, ou não só transformar a segurança da informação, e sim trazer esse assunto, trazer esse conhecimento, essa habilidade para o serviço que você já produz, já oferece, já vende. Então, só vai agregar mais valor ao seu serviço, fazendo com que você possa até aumentar o valor daquele serviço que você já cobra, tendo um aumento de receita, como o nome já diz, né, gerando uma receita a mais, ou a própria receita principal sua. Contextualizando, a gente tem que ver se você realmente está protegido, né? Se, por exemplo, as senhas que a gente utiliza, se aquelas senhas são realmente umas senhas confiáveis, tanto para senhas para documentos protegidos, para sites onde a gente tem um acesso a determinadas plataformas, então a determinados e-mails, né? Então essa senha a gente tem que saber se ela é uma senha forte, uma senha fraca. Então são uma das coisas, né? Uma das pequenas coisas que a gente já olha assim e vê se a gente realmente está protegido ou não. Um dos assuntos interessantes são as estatísticas que no Brasil os ataques cibernéticos têm aumentado muito e registrou um recorde de ataques cibernéticos. Em 2023, o Brasil registrou 161 bilhões de ameaças e no terceiro trimestre de 2024 houve um aumento de 95% nas dos cyberataques contra algumas organizações. Então, a gente vendo isso, a gente vê o impacto financeiro que as empresas têm, porque quando ela sofre um ataque, logo ela perde milhões, dependendo do tamanho da empresa, né? Pode ser milhões, pode ser milhares, por não terem boas práticas, por não ter um serviço de segurança naquele sistema que eles têm, ou naquele sistema que eles utilizam, até na ferramenta ou no documento, até um documento que você compartilha com outra pessoa, sendo um documento de extrema importância, né, contendo dados sigilosos, você não contendo ali uma segurança, né, naquele documento, a segurança boa,
digamos assim, você acaba tendo uma fragilidade naquilo, podendo sofrer um ataque cibernético e acabar tendo vazamento daqueles dados, como muito ocorre, né? Vazamentos de CPFs, né? Dados de pessoas de banco mesmo. Já teve já casos de ter um banco ter sofrido ataque cibernético e acabando vazando dados das pessoas CPFs, entre outros dados que, digamos assim, é um dado sigiloso, é um dado importante para aquela pessoa. E alguns casos reais que eu posso trazer, né, como exemplo de empresas que já sofreram ataque cibernético, incluindo tanto brasileiras quanto internacionais, são americanas, que sofreu um ataque hacking em fevereiro de 2022, que causou prejuízo de cerca de 1 bilhão de vendas. Teve a Record também, que sofreu um ataque ransomware em outubro de 2022, que criptografou todo o acervo de conteúdo da emissora. Teve a Renner, que foi vítima de um ataque. Teve o Banco Pan, que sofreu uma tentativa também. E sobre as empresas internacionais, teve a Ferrari e a eBay. Teve outras também, mas eu estou trazendo só alguns exemplos assim, só para você ter noção de que não é só empresas pequenas que são suscetíveis a ataques cibernéticos, mas sim empresas de grande porte também. Então, com isso, as empresas podem perder cliente, podem perder dinheiro, podem perder credibilidade, porque você fica meio com medo de comprar naquele local, com medo de colocar os seus dados naquela plataforma daquela empresa, sabendo que aquela empresa já sofreu um ataque. Então você fica pensando assim, pô, será que se eu utilizar essa plataforma aqui, utilizar essa loja aqui, eu vou acabar perdendo meus dados, ou meus dados sendo vazados para outras pessoas? E um dos problemas grandes é que quando os seus dados são vazados, dependendo do tipo de dado que for vazado, a pessoa pode criar um cartão de crédito em seu nome, pode fazer reservas, comprar produtos, fazer viagem, entre outras coisas. Tem assim, uma variedade de coisas que a pessoa pode fazer com um dado seu. Aí com isso, neste vídeo, eu quero como se fosse um alerta que para quem não tem esse conhecimento da segurança da informação, que não utiliza nos seus serviços, ou que está pensando em criar um serviço só que não pensou na segurança em si, é uma estratégia, é um conhecimento, é uma habilidade interessante para você agregar no seu serviço e assim aumentar a sua credibilidade no mercado. Você acha que o seu serviço, o seu sistema ou a sua ferramenta ou o seu produto, você acha que ele está protegido, que ele está seguro, que se o cliente utilizar, ele como eu posso dizer, vai estar conservado, vai estar protegido, os dados dele não vai vazar, não vai dar nenhum problema, ele não vai ser hackeado, não vai sofrer um ataque. Você consegue dar essa segurança para o seu cliente hoje? Então, comece a pensar em fragilidades, em pontos cegos, em brechas que possa ter no seu serviço, que possa chegar acabando levando, né, seu cliente a acabar tendo um ataque cibernético e acabando tendo prejuízo. E logo ele tendo prejuízo com um serviço seu, ele não vai ter uma confiança em querer contratar aquele seu serviço novamente, pois ele vai ficar com medo de acabar acontecendo novamente, acabar perdendo dados ou, no caso, prejuízo financeiro, né? Acabar perdendo dinheiro. Então, tem esses sérios problemas que você pode acarretar, né? Acabar encontrando, oferecendo seu serviço sem uma segurança devida para aquele serviço que você propõe. E, e como eu posso dizer, um dos pilares principais, né, os pilares essenciais para que o seu serviço ou que o seu sistema
e seja, digamos assim, pode ser considerado seguro, ele tem que ter uma confidencialidade, tem que ter uma integridade, tem que ter uma disponibilidade. Ele tem que garantir que somente pessoas autorizadas têm acesso aos dados, no caso. Você consegue garantir que a pessoa acessando, utilizando o seu serviço, apenas ela vai ter acesso do que ela está fazendo ali? Será que, tipo assim, não digo você, mas se você não estiver trabalhando sozinho, uma outra pessoa tem acesso àqueles dados? Então, tem essa questão que você tem que ver e acabar fechando essas brechas. Tem a questão da integridade, que você consegue assegurar que os dados não sejam alterados indevidamente, que outra pessoa não chegue lá e altere um dado, por mais que seja uma data, um nome do documento, né, algo simples, mas que para o cliente pode só ser algo de grande valor. Você consegue assegurar essa integridade no seu serviço, no seu sistema, no seu produto que você está oferecendo, o que você quer oferecer para o seu cliente, e você consegue garantir que as informações estejam acessíveis sempre que necessário. No caso, sempre que a pessoa precisar daqueles dados, ele consegue acessar tranquilamente, sem nenhum problema por exemplo, supor, se o seu serviço você está oferecendo para o cliente é um serviço de um site, de um website, você consegue garantir para o seu cliente que aquele site não vai cair, porque possa ser que em um momento oportuno, né, um momento mais importante para o seu cliente, onde ele está fechando um negócio, possa estar tendo, né, uma negociação importante, aí acaba dando problema no seu servidor e o sistema dele cai. Então, você consegue garantir que isso não ocorra, é uma das questões importantes que você deve se perguntar ao oferecer um serviço, ao oferecer um produto, e analisar se realmente o que você está oferecendo ele está condizente com esses três pilares. Uma das boas práticas que eu posso trazer para vocês, né, relacionada à segurança, como eu falei anteriormente, né, mais cedo, tem o uso de senhas fortes e autenticação em dois fatores. Um exemplo prático, né, a comparação entre senhas fracas e seguras. Por exemplo, só em você colocar, né, um, como é que eu posso dizer, um espaço, a pessoa colocar confirmar senha, já é algo que, tipo assim, já autentica, você já verifica se aquilo ali está condizente com o que a pessoa digitou. Você consegue colocar algumas regras de negócio, por exemplo, a sua senha tem que ter caractere especial, tem que ter número, tem que ter letra, tem que ter letra maiúscula, letra minúscula, tem que ter uma quantidade mínima de caracteres. Então, só você colocando essas regras no seu sistema, né, no seu serviço, você já consegue fazer com que o cliente crie uma senha forte e ele já, no caso, vamos dizer assim, já conclui uma etapa de boas práticas de questão de segurança. E a autenticação em dois fatores é que toda vez que um cliente for fazer um login, for acessar um documento ou algo do tipo, que você confirme aquela autenticação de outra forma, para poder verificar se realmente é aquela pessoa que está autenticando. Normalmente, né, a mais conhecida é quando a gente acessa uma plataforma, né, com o nosso e-mail e senha, e a autenticação de dois fatores é um código que ele envia para o nosso e-mail. Aí a gente tem que pegar aquele código, adicionar para poder acessar aquela plataforma. Então, essa é um dos exemplos de autenticação de dois fatores, o mais conhecido como 2FA. Tem a questão também de atualizações de perfis de segurança. Então, você sempre tem que manter aquele seu serviço, né, atualizado, pode ser um sistema, uma ferramenta, possa ser um documento, onde naquele documento se utiliza algumas regras, por exemplo, Excel. Excel, dependendo do nível de dificuldade, tem gente que utilizam fórmulas para poder fazer um cálculo específico,
naquela planilha. Então, a gente sabe que, digamos assim, todo ano, que a Microsoft, né, atualiza o pacote Office. Então, nessa atualização, eles corrigem, né, algumas vulnerabilidades, alguns bugs que possam ter ocorrido na atualização anterior. Então, só em você manter isso atualizado, você já previne, né, alguns bugs, algumas vulnerabilidades que tinham. Então, você já deixa seu cliente aliviado e sabendo que aquilo ali não vai, digamos assim, atingir ele, porque você sabe que aquela vulnerabilidade já foi resolvida e você já corrigiu aquele problema. Então, o cliente já passa por isso, né? É uma explicação sobre, no caso, você já consegue resolver algumas vulnerabilidades que os hackers poderiam explorar. Então, é uma segurança a mais, né, que o seu cliente tem ao realizar. Então, uma outra boa prática seria backups e recuperação de dados, onde normalmente a gente utiliza o quê? Todo final do dia ou toda final de semana, né, toda semana ou todo mês, caso seu serviço seja uma plataforma, a gente faz um backup desses dados para que eventualmente, caso ocorra alguma invasão, você consegue resetar o sistema e trazendo para caso as pessoas não, se o cliente não perca aqueles dados, você consegue recuperar porque você fez um backup daqueles dados anteriormente. Então, normalmente a galera utiliza mais o final do dia ou por semana, porque no caso é um curto período de tempo, né? Um tempo menor, então você tem assim como eu posso dizer, uma segurança maior que aqueles dados não serão perdidos. Um outro exemplo que eu posso trazer seria políticas de acesso e privilégios mínimos. No caso, vamos supor que você fez uma plataforma para o seu cliente, um e-commerce, e o seu cliente trabalha ele e mais 4 pessoas, sendo essas 4 seriam um gerente e os outros 3 funcionários. Então você sabe que o dono ele vai ter um acesso específico para acessar certas ferramentas, certas telas daquela plataforma. O gerente terá outro acesso e os funcionários outro. Então, você adicionando essa política de acesso, né, essa questão de privilégio, você já reduz bastante a questão de tipo assim, porque às vezes as pessoas acham que uma invasão normalmente só vem mais de fora, pessoa de fora. Mas na maioria das vezes é gente de dentro que acaba fazendo isso, fazendo um vazamento de um dado, acabando dando prejuízo financeiro para a empresa. Então, na maioria das vezes, é pessoas que estão de dentro, não pessoas que estão fora. Então, a gente tem que olhar isso também e acabar visualizando se esse sistema tem essa questão de políticas de acesso, tem essa questão de privilégios mínimos, para o seu cliente se sentir um pouco mais seguro, né? Até porque a gente sabe que a gente não consegue, no momento, construir um sistema ou um serviço que seja totalmente 100% seguro. A gente sabe que a gente consegue fazer 99%, mas sempre tem aquele 1% de vulnerabilidade. Uma das boas práticas também é a questão da educação, conscientização dos usuários, no caso, mostrar o que o usuário pode ou não fazer, ensinar ele a mexer na sua ferramenta ou a mexer na plataforma ou no documento que você fez, mostrar como é que ele pode, digamos assim, tornar aquele serviço dele mais seguro, porque muitas das vezes a gente,
por exemplo, criou toda aquela regra de senha e tudo mais. Aí o seu cliente foi, fez a questão da senha, mas ele deixa a senha exposta, por exemplo, escrita no papel, em cima da mesa, ou bota em um quadro, né, para poder não esquecer ou algo do tipo. Então, tem certas coisas que tem que ser conversado com o usuário, né, com o cliente antes, mostrando a ele se ele fizer dessa forma, as vulnerabilidades que ele vai passar, se ele não seguir da forma como você fez, qual é o prejuízo, qual é o problema que ele pode acarretar não seguindo as normas que você demonstrou. E uma outra coisa seria, uma outra boa prática, conexões seguras. No caso, vamos supor, a questão também da rede, o acesso à rede que ele possui, se aquela rede ali é uma rede vulnerável, se é uma rede segura. Um dos exemplos que a gente pode olhar, né, para quem presta serviços de rede de internet é verificar se tem portas vulneráveis que estão abertas, que podem ser acessadas por hackers, por exemplo, por pessoas maliciosas que não quer trazer o bem, apenas o mal. Então, tem esse tipo de boas práticas que a gente pode seguir para que o nosso serviço, o nosso produto, ele fique mais seguro, né? Que a gente possa dar mais segurança para o nosso cliente, dando mais credibilidade ao nosso serviço e assim aumentando, gerando cada vez mais receita, fazendo essas pequenas, pequenas coisas que para a gente possa ser pequeno, possa ser algo fácil, mas para o cliente possa ser algo muito importante. Aí você pode estar perguntando como é que eu posso transformar segurança da informação em oportunidade financeira. O que é que eu posso fazer, quais tipos de serviços que eu posso oferecer, tendo conhecimento de apenas com a segurança da informação. Você pode oferecer consultoria em segurança cibernética, implementação de sistemas seguros, auditoria de vulnerabilidades, treinamento para empresas, no caso. Só com esses 4 serviços que você pode oferecer, você já consegue, apesar que você pode também oferecer os 4, caso você queira, você pode estar cobrando por hora, dependendo se for uma consultoria, um treinamento, cobrando por hora. E do treinamento você pode cobrar vamos supor, se o treinamento leva alguns meses, pode cobrar mensalidade, ou pode cobrar logo o pacote completo da quantidade de meses que você está oferecendo aquele treinamento para a empresa, mostrando a ela quais são as vulnerabilidades que ela tem ou que ela possa ter, e mostrando também como é que ela pode corrigir aquilo e não ter aquela vulnerabilidade nas empresas dela. Também tem a questão de mercado de expansão, projeções sobre crescimento de demanda por profissionais de segurança da informação. No caso, hoje em dia o mercado está muito grande, como eu falei, o mercado está em expansão e a tendência é cada vez mais crescer a demanda por profissionais da segurança, pois cada vez mais é o que o nosso dia a dia, né, está solicitando. Pois tudo que a gente faz, tudo que a gente desenvolve ou mexe, a gente tem que ter um pouco de segurança. A gente tem que ter, como posso dizer assim, uma palavra, ter mais paz, por exemplo. Não ter um estresse ou dor de cabeça, pensando que amanhã pode ocorrer isso, eu posso estar vulnerável em tal, na parte financeira, posso estar vulnerável na parte de backup, caso vazar dados, entre outras coisas. E caso para quem não tenha esse conhecimento da segurança de informação, o caso
queira oferecer também outro tipo de serviço, pode ser ferramentas, como eu falei, e para quem não tem o conhecimento, né, pode fazer alguns cursos gratuitos ou pagos para que possa possuir esse conhecimento mais profundamente. Por exemplo, fazer uma pós-graduação em cibersegurança, para poder oferecer um serviço melhor, um produto melhor. Então, digamos assim, recapitulando, né, os pontos principais, analise como é que está o seu serviço, como é que está o seu produto, verifique se ele tem falhas, se ele tem vulnerabilidades para o seu cliente, dê uma olhada minuciosamente, peça para um amigo seu que é desenvolvedor testar, tentar fazer uma invasão no seu sistema, né, no seu serviço, para verificar se tem alguma outra vulnerabilidade, né, alguma falha, alguma brecha que você não conseguiu ver, não conseguiu perceber. Aí você consegue pedir a um amigo seu para poder verificar isso para você. E com isso você pode aplicar esse conhecimento, né, com esse assunto que a gente demonstrou, né, que trouxe no vídeo de hoje. Você consegue aplicar essas dicas imediatamente. Como foi algo simples, algo básico, trouxe exemplos básicos, né, umas boas práticas que, tipo, mesmo você não tendo um curso, dá para você aplicar tanto nos seus produtos quanto nos seus serviços, até no seu dia a dia mesmo. Você pode aplicar essa questão da segurança, né, de como se proteger. Então, basicamente é isso. A segurança da informação ela não é um custo, ela é um investimento e pode ser sua próxima grande oportunidade. Como eu falei, com ela você pode conseguir aumentar o valor do seu serviço. Com ela você pode gerar credibilidade ao seu serviço. Com ela você pode crescer tanto financeiramente quanto profissionalmente. Então, até pessoalmente também você consegue crescer, porque com esse conhecimento você só não consegue utilizar para vender, né, gerar receita. Você também com esse conhecimento consegue gerar uma segurança melhor para você e para a sua família, para seus amigos, para seus parentes. Você pode, com esse conhecimento, ensinar, demonstrar para eles como é que eles podem se manter seguros, evitar uma invasão no Instagram, por exemplo, no WhatsApp, no Facebook, que muitas das vezes essas invasões ocorrem por questão de senhas, normalmente. Porque normalmente as pessoas utilizam senhas que tem a ver com ela, por exemplo, nome do filho, nome do namorado, ou data de nascimento, data de casamento, nome de cachorro. Então, normalmente as pessoas utilizam coisas que têm a ver com ela, tornando isso mais fácil, tornando ela mais vulnerável, mais suscetível a ser hackeada, a ser invadida nas redes sociais dela. Então, você mostrando para os seus amigos, para os seus pais, os seus parentes, como é que eles podem se proteger, né? Como é que eles podem aumentar essa proteção, você também já vai estar agregando. Um, aí já seria um agregamento de receita, né? Não estaria gerando uma receita a mais, mas estaria agregando valor, como posso dizer, valor a si mesmo, pois com isso, você demonstrando isso para os seus parentes iriam estar comunicando com outras pessoas, com conhecidos, com amigos, e isso tornando com que você consiga clientes só no boca a boca, com tráfego orgânico, digamos assim, né? Utilizando seus amigos para poder conseguir clientes para você. Agora é com você. Utilize tudo que foi dito neste vídeo, reflita, aplique o que você aprendeu hoje mesmo, não perca tempo
para poder aplicar amanhã, aplicar semana que vem ou mês que vem, porque às vezes nunca sabemos quando é que uma invasão pode ocorrer, tanto na nossa vida pessoal, né, com redes sociais, como também na nossa vida profissional, serviços que a gente prestou, ferramentas, sistemas. E ocorrendo isso na nossa vida profissional, a gente perde muita credibilidade. E com isso, os clientes que a gente já tinha acabam perdendo confiança e logo a gente acaba perdendo, né, parando de gerar receita a mais. Então, é algo que se deve pensar se realmente aquele seu serviço está seguro para o seu cliente. Então, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Um vídeo mais informativo, um vídeo de, digamos assim, de mais atenção para os produtos, para os serviços que vocês estão produzindo, estão fornecendo ou que estão querendo fornecer. E a gente se encontra num próximo vídeo. Até mais.